Então, ao próximo caso, em análise, que, como é que eu diria? É insólito. Veja. Foi no domingo à noite. Delfim Rodrigues, 56 anos, guarda noturna em Baguim do Monte, Gondomar, apanhou em flagrante 2 ladrões a furtarem baterias de um caminhão. Em vez de se entregarem, os meliantes tentaram agredir o guarda noturno, que sacou da arma pessoal, baleou um deles na virilha e chamou as autoridades. Só que o desfecho desta história não podia ser mais imprevisto. Delfim Rodrigues alegou legítima defesa, mas ainda assim acabou detido pela PSP e pode agora enfrentar uma acusação por ofensa à integridade física qualificada. Ora, que história tão desconcertante, no mínimo. Ora, eu tenho aqui o Delfim Rodrigues, que é o guarda noturno citado na história, o Nuno Coelho, que é o presidente da junta de Baguim do Monte de Gondomar, e ainda o Dr. António Pinto Pereira, que regressa muito fresco de férias e que nos vai aqui tentar explicar o que é que se passou. Portanto, eu vou começar pelo Delfim, é como está na história, não é, Delfim? Sim, mais ou menos. Surpreendeu uns malandros? Sim, na altura, quando fazia a minha ronda, da minha viatura, volta das 3 da manhã, apiei-me do mesmo junto a um caminhão e quando dei a volta pelo lado esquerdo, detectei 2 indivíduos que estavam junto à bateria, uma bateria de uma Scania, a tentar cortar as correntes, que elas têm umas correntes. Na altura, os 2, eu disse-lhe para estarem quietos, deitarem no chão, os 2 seguiram para a minha esquerda, tentaram a fuga e disse, parem aí. Na altura, mandei-os deitar no chão. E um deles tirou algo da camisa por baixo da camisa e eu, claro, como estava a 1,5 m, 2 dele, temi pela minha vida e disparei para o chão. Portanto, houve um rochete. Disparou para o chão para o assustar? Para o assustar. Agora, para os 2. Eu estou a vê-lo aqui todo artilhado. Sim. Nunca tinha visto um guarda noturno tão bem equipado. Portanto, e tem uma arma? Não tinha a minha arma de defesa pessoal. Sua arma de defesa pessoal. Para a qual tem? Qual tenho. Tem autorização. Autorização para andar com ela. Pronto. Mas o senhor... não de serviço. Não de serviço. Mas o senhor disse, eu aproximei-me deles, mandei-o. Portanto, o senhor tem autoridade para fazer essas coisas? Tenho autoridade para fazer isso. Tem? Também tem algemas e tudo. Pode prender uma pessoa. Sim, tenho algemas e tenho tudo. Não me mostra que não me vai prender, que eu não deixo. Não fiz nada de mal. Sim, mas tem autoridade para isso? Tenho autoridade para isso. Tem, António? Tem autoridade para isto? Tem autoridade. Qual é o enquadramento jurídico dele? O enquadramento é um bocadinho abaixo de um órgão de polícia criminal, no que diz respeito aos polícias, mas é largamente acima dos seguranças privados. O que quer dizer que tem a possibilidade de utilizar a arma, tem treinos, se quiserem podem fazer treinos e fazem com alguma regularidade, tem que fazer uma pequena inscrição ou registro de atividade relativamente à PSP, depois tem uma proximidade muito intensa com a PSP e com a Polícia Municipal, no sentido de que vão, no início da sua atividade, fazer lá um preenchimento, é a PSP que faz as escalas, no final do serviço vão lá fazer um preenchimento de uma folha, de um relatório, no fundo, de atividade do dia, portanto há um contacto muito intenso entre os órgãos de polícia criminal locais e a atividade dos guardas noturnos, que é uma atividade muito importante, é uma atividade de baixo custo. Estamos a falar de 5 euros por cada cidadão que custeia diretamente, paga diretamente um guarda noturno por mês. Estamos a falar de uma atividade que, apesar de tudo, tem uma importância grande no sentido de prevenir a criminalidade, porque os ladrões veem lá um guarda noturno e não vão lá. Dá tranquilidade aos cidadãos que muitas vezes nas ruas escuras, claras, não vêem lá ninguém, nem polícias, nem ninguém. Portanto, estamos a falar de uma recuperação importantíssima de uma atividade que confere segurança à população e aos cidadãos. Eu tenho aqui uma testemunha. Neste caso, temos uma testemunha que pode aferir aquilo que o Delfim aqui contou. Curiosamente, esta testemunha é uma personalidade muito conhecida. Existem coisas extraordinárias. Olá, Fernando Rocha. Olá, Júlia. Olá. Então, Fernando, conta-me cá. Tu assististe a este episódio que, pelos vistos, vai dar aqui muitos aborrecimentos ao Sr. Delfim? A parte do episódio. Eu estava a chegar do trabalho, eram 4 da manhã. Não é? Sabes que eu que trabalho de noite. Estava a vir da estreia do filme Balas e Bolinhos e cheguei à minha rua e 2 senhoras na entrada me disseram: vá devagarinho, está ali a polícia. E eu pensei: parece uma motostrada, isto tem que andar devagarinho aqui, a minha rua é pequenininha, portanto, excesso de velocidade não vou ser apanhado. E cheguei ao fim da rua para ver o que é que se passava e conheci o Martins, o polícia, que é o Martins,
que é um amigo de longa data, e vi lá o senhor Delfim. Vi lá um sujeito já dentro do carro da polícia e o outro sujeito baleado na perna e estava lá sentado no chão. O que é certo é que, passados uns momentos, chegou a ambulância e levou o sujeito que foi baleado na perna, que se virou para mim e disse assim com um tom de riso: "Oh, Rocha, já sei que ia levar um tiro." Foi espetacular. Eu gostei do sentido do humor do homem depois de estar com uma bala metida na perna. Isto é fantástico, sabes? Conclusão. Entretanto, eu, na altura, parabenizei o senhor Delfim pelo trabalho que fez, e devo já dizer que eu sou uma das pessoas que vou querer, ainda não estou inscrito, mas vou querer também entrar com esse sistema em que a Junta de Freguesia também é conivente, e eu dou os parabéns também aí ao Presidente Nuno. E há mais uma coisa que um serviço que eu acho fantástico, que eu já tive a ler tudo, Sr. Delfim, do papel que você me deu, que é, se por acaso, Júlia, nós estamos em casa e precisamos de um medicamento a altas horas da noite, liga-se ao Sr. Delfim e ele vai à farmácia buscar. Isto é fantástico. Portanto, tu consideras, como cidadão, como morador de Bagui do Monte, é assim que se chama? Bagui do Monte, tu consideras importante este serviço, é? Muito importante, e acho que é um serviço que nos deixa muito confortáveis. Nós temos as matrículas dos nossos automóveis dadas ao Sr. Delfim, nós avisamos ao Sr. Delfim quando saímos de casa, quando vamos de férias. Tu sais para os teus espetáculos, sentes que a tua propriedade e a tua família está mais protegida porque estes homens estão na rua, é isso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Olha, Fernando, agradeço. A família sente-se mais segura, claro. Fernando, agradeço muito o teu testemunho e vou já aqui falar com o Presidente da Junta. Então isto é uma boa ideia. Eu acho que é uma boa ideia. Aproveito para dar um abraço ao meu amigo Fernando Rocha. Ele próprio testemunhou na prática a atividade dos guardas noturnos e agradeço à SIC também poderem dar algum ênfase a esta atividade que foi esquecida durante vários anos e que nós fomos assolados em 2010 com uma vaga de assaltos na zona industrial e quisemos, junto das autoridades, criar, digamos que, uma ronda permanente na freguesia, na parte noturna. Começámos a ver que havia algumas dificuldades, porque as polícias, e nomeadamente a PSP, que eu louvo também o trabalho que fazem, mas não têm os meios todos necessários para ter um polícia em cada esquina, e começámos a ver as possibilidades que tínhamos. Eu, quando era mais jovem, tive a oportunidade de ter contacto direto com alguns guardas noturnos na cidade do Porto, porque era nas grandes cidades que se falava desta figura do guarda noturno. E então encetei com o Sr. Delfim e com o Sr. António Cardoso uma conversa. Sabia que eles tinham sido seguranças de uma empresa privada, tinham larga experiência na área. E portanto assim começa a ideia. Exatamente. E todo este processo foi feito, disputado pela Junta de Freguesia. Colocámos, obviamente, logo à Câmara Municipal de Gondomar, que numa primeira fase, por desconhecimento, porque era a primeira vez que se fazia este processo em Gondomar, que pôs algumas questões que tiveram que ser resolvidas e logo da primeira hora a PSP esteve sempre connosco. Portanto. Muito bem. Olha, eu antes de passar, o Guardani vai querer com certeza também ter aqui alguma opinião para dar, mas antes disso, isto já está muito perto do final do programa, já sabem, 760, 300, 600 e temos os 5 mil, não, hoje são 1000, 5 mil eram ontem, 1000 euros então garantidos para darem para casa e 20 mil jackpot. Hernani, temos aqui um problema, é que o Sr. Delfim baleou uma pessoa, não é? Numa perna, fez-lhe crescer. Esse problema está aqui o Sr. para explicar. Sim. O que eu tenho para dizer aqui sobre essas matérias é o seguinte. Os guardas noturnos são o parente pobre da segurança em Portugal. Ninguém os quer, porque eles não dão lucro a ninguém. Os guardas noturnos não são como as empresas de segurança que dão lucro. Os guardas noturnos não têm um mega patrão. E, portanto, ninguém quer. Toda a gente, todos os dias, investe para acabar esta profissão. Porque a profissão de guarda noturno é mais ingrata. Ele é pago diretamente por cada um dos habitantes de uma rua. É verdade. Estes 5 euros que o Sr. falou, é porque o Sr. entende que é o mínimo que se deve dar a uma pessoa. Porque a lei diz que ninguém pode cobrar, nenhum guarda noturno pode estabelecer aquilo que deve receber. Portanto, os guardas noturnos que investem estas coisas todas, estas roupas, estes equipamentos, alguns têm carro, outros têm cão, outros sei lá o quê, não é? Investem do seu dinheiro. Isto é pago pelo Delfim? É pago por mim. Ah, é? A partir do dinheiro que cada um dos habitantes quer dar. Não há uma tabela. Portanto, estes homens não dão lucro a ninguém.
E, portanto, ninguém, se reparares, a história dos guardas noturnos, desde o 25 de Abril até hoje, foi sempre a perder capacidades. Vai ter que se distinguir, Vou dar aqui em um uma série de exemplo. sítios já não há. Antes, os guardas noturnos reportavam ao Governador Civil. Ainda antes de acabarem com os governadores civis, acabaram com essa norma. Ou seja, os guardas noturnos passaram a reportar ao Presidente de Câmara. E depois, em vez de teres 22 normas, passaste a ter 300 e tal. Cada Presidente de Câmara define o equipamento, o modo de atuação, o regulamento, isto e aquilo. Mas olha, eu estou preocupada com o Delfim. Porque o Delfim surpreendeu dois indivíduos, achou que ia ser atacado, tirou a arma e baleou. Não, E agora? deixa-me só concluir. É que já temos muito Sim, pouco mas tempo, deixa-me só concluir, Hernani. Sr. peço desculpa. Estes homens estão às ordens da PSP e da GNR a partir da hora em que entram de serviço até a hora em que saem. Comunicam todos os seus passos, todas as suas atitudes, e agora até a arma lhes tiraram. Este homem disparou com a arma dele porque lhe tiraram a arma. E aí é que está o problema, não é, António? Eu acho que não há aqui problema nenhum. Acho Não? que o Sr. Delfim é um herói. Teve uma atitude corajosa, bravíssima. Felicito por estar aqui, como felicito o Presidente da Junta por estar ao lado dele a dar-lhe a mão. E acho muito importante até este episódio porque vem trazer à colação a importância da figura do guarda noturno. Mas ele foi um herói, tem 56 anos, tinha dois jovens, um de 24 e um de 25, com armas brancas na mão, prontos a desancá-lo. Há aqui claramente uma situação de legítima defesa, porque há aqui o que ele faz é afastar uma agressão atual ilícita relativamente a interesses juridicamente protegidos dele e de terceiros. Ele estava a defender-se a ele próprio, estava a defender os habitantes daquela zona, e isso faz com que haja exclusão da ilicitude do facto. Portanto, é natural que tenha havido um processo de crime iniciado, porque é um crime público, neste caso pode haver ofensa à integridade Mas ele física é de várias... pela PSP, António. Não, o que a PSP diz é que há integridade... diz um disparate. Aquilo é um disparate. Aquilo fala em ofensa à integridade física qualificada, que exige especial perversidade ou censurabilidade por parte do Sr. Delfim, quando ele se limitou a dizer tomem lá um tiro, porque senão, quer dizer, matos, não sei, impediu provavelmente de ser morto. Ele estava a defender. E estava a defender o património daquelas pessoas que ali se Então isto foi encontravam. uma avaliação da polícia? A polícia não pode fazer avaliações, não pode qualificar comportamentos criminais. Quem tem que o fazer é o Ministério Público em sede de decisão final. Ou arquivando ou deduzindo a acusação. Imagino que vá arquivar este processo. E se não for assim, há de, seguramente em julgamento ficar arrumado. Através da invocação da legítima defesa, porque ele estava a defender-se a si e a defender o património das pessoas. E não utilizou de excesso de meios. Porque ele não matou, ele deu um tiro, como diz, apontou para baixo, enfim, atingiu a pessoa. Mas atingiu a pessoa para proteger um bem maior, que era a sua própria vida. Eu sei que era falar os dois, eu também tenho que falar ainda que está a fechar 760, 300, 600, 1000 euros garantidos, 20 mil, de jackpot, 760, 300, 600. Sim. Eu entendo o Sr. Doutor, mas aqui há um pormenor. Há um excesso na notícia. Mas a PSP não foi quem se excedeu, porque a PSP desde a primeira hora tem estado em contacto direto e em conforto Então aquilo é o texto errado. A PSP tem sido excepcional. A PSP, o Delfim não vai ter nenhum problema, em princípio. O Delfim está a ser acompanhado desde o primeiro minuto pela PSP e aquilo há uma detenção que tem que ser feita, segundo a lei que é assim, mas a PSP tem estado sempre ao lado dele e, portanto, a PSP neste apoio tem sido excepcional. Há um excesso da parte jornalista que cria aqui um facto jornalístico. Mas o artigo não diz existe, que é a PSP que qualifica, realmente, que é estranho, que a PSP não faz qualificações criminais e trabalha de mão dada com o Sr. Delfim, que o conhece pessoalmente. Mas tem sido a PSP, tem sido Delfim queria falar, diga. Não, só queria dizer que a bala, quando disparei, foi para o chão. Ela fez recolchete. Não foi com a intenção de atingir. Portanto, tem a percepção exata do seu ato meu nesse ato momento. na altura. Ainda intensifica mais a diminuição da culpa. Portanto, não há aqui nenhum problema. O Sr. Delfim teve bem, foi herói, foi corajoso. Limitou-se a cumprir a sua missão com coragem. Não fugiu. Os outros foram postos na ordem. Não há aqui nada a fazer. Ele esteve muito bem, acabou. Isto é muito importante o que está a dizer, porque o Sr. Delfim é um herói e esta deve ser a ideia que deve passar. É que estes homens estão a guardar, e como diz o Dr. Hernani muito bem, a um baixo custo estão a guardar aquilo que não é deles, aquilo que é de terceiros. Eu acho que estão a fazer também trabalhar a comunidade uma grande função. Uma grande função. Olha, eu acho que de saber que há um guarda noturno nas proximidades, acho que é sempre um grande conforto. Eu moro em Lisboa, acho que não há. Mas vê-se pouco. Nunca se apresentou nenhum lá à minha porta a dizer, olha, eu sou guarda noturno, nem nunca vi nenhum como farda assim, não faz ideia dos obstáculos que hoje em dia existem para ser guarda noturno. Antigamente, uma pessoa para ser guarda noturno ia à esquadra, inscrevia-se, dava os seus dados no Governo Civil e pouco tempo depois estava a trabalhar. Hoje exigem aos guardas noturnos um curso. Mas
uma pessoa que não trabalha para o Estado, que não trabalha, que só trabalha para privados, que tem que estar às ordens do Estado, de acordo com o apetite do Estado, que formação é que tem que ter mais do que qualquer outro? Pois são O questões... problema dos guardas noturnos em Portugal, lamento, vou dizer isto, o problema dos guardas noturnos em Portugal é que não dão lucro às empresas. Por isso é que ninguém os quer. E há muita gente interessada em acabar com eles de vez, que é para depois se porem as empresas no lugar deles. Eu lamento. Enfim, subscrevendo o que diz o Hernani, julgo que a questão dos cursos parece-me importante. Tal como os seguranças privados têm que ter formação. Antigamente eram excessivamente duros naquilo que faziam. Portanto, o guarda noturno não tem comparação com o segurança privado. Mas, apesar de tudo, ter alguma formação não parece... Agora, acho que é um problema cultural. Durante muito tempo nós vivíamos sossegados com o guarda noturno ao lado. Era a figura de referência do bairro, da rua. E perdeu-se com o tempo, por razões que já foram aqui explicadas. Mas podiam ser recuperadas e está na hora de o fazer. É um problema cultural. Quando as pessoas começarem a ver guardas noturnos, sentem-se mais seguras, especialmente em momentos como os que vivemos atualmente, de grave insegurança e de grande criminalidade. Foi o escândalo, quando eu falei nos cursos, sabe porquê? É porque o que ainda ninguém contou é que os guardas noturnos tinham arma dada para a polícia que foi retirado num dia, e no dia a seguir tiraram-lhes a arma e diziam, agora para usares a arma tens que ir tirar o curso. Então, quer dizer, toda a vida o homem usa arma. Um dia acordou e tinha que ir tirar um curso para usar arma. Aquelas magníficas incongruências de que estamos sempre rodeados. Um aplauso para o Delfim, que é o herói!